Bom dia, e aí, como vamos? Meu 8º ano, todos bem? Vamos hoje continuar falando sobre ventos, sobre aquecimento e hoje sobre o que a gente chama de efeito estufa, aquecimento global. O que é exatamente isso? Os gases presentes em excesso na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, permite a passagem de luz solar, mas bloqueia a irradiação do calor da Terra, impedindo de voltar para o espaço. Esse fenômeno, chamado efeito estufa, pode provocar a elevação da temperatura média terrestre. O efeito estufa, o aquecimento global, ele precisa acontecer. É necessário que aconteça esse aquecimento. Por quê? Porque é necessário para a nossa sobrevivência. Se não existir esse aquecimento, a gente não consegue sobreviver porque a temperatura fica muito baixa e aí não existe como haver vida, nem animal e nem vegetal, se não tiver esse aquecimento. Só que está acontecendo algo muito sério. Por quê? Porque esse aquecimento, esse efeito estufa, ele está se tornando muito avassalador, ele está se tornando algo muito sério, muito forte. O que deveria ser apenas um aquecimento para a sobrevivência da vida no planeta está se tornando um aquecimento que está causando alguns problemas de doenças, problemas na natureza. Então isso está sendo algo prejudicial. O que é exatamente esse efeito estufa? A radiação do Sol, quando ela passa por a camada de ozônio, ela vem diretamente para a Terra e deveria fazer o quê? Chegar à Terra e retornar para o espaço, que é como o gráfico que vocês estão vendo aí em ordem, A, B e C. Só que o que está acontecendo? Esse aquecimento, quando ele está retornando para a atmosfera, ele não está conseguindo ir, ele está ficando. E aí a parte da radiação infravermelha, que é a radiação que agride mais tanto plantas quanto animais, está ficando na atmosfera, está ficando na camada onde a gente consegue sobreviver. Então, esse está sendo o grande problema, porque ele deveria incidir para a Terra, como está sendo mostrado a seta A, e voltar para a atmosfera, como está sendo mostrado na seta B. Só que aí o que acontece? Ele está sendo bloqueado e está voltando para a Terra, como está mostrando na seta C. Então, este está sendo o grande problema no efeito estufa, no aquecimento do nosso planeta. O efeito estufa é semelhante ao que ocorre no interior de um automóvel estacionado com os vidros fechados em local ensolarado ou nas estufas de vidro, que é um isolante térmico. Deixa passar a luz solar, mas impede a saída do calor. Então, o Sol ele entra no nosso planeta e deveria voltar em ondas de calor. Só que aí o que está acontecendo? Está ficando aqui dentro, nessa nossa camada de proteção, ele está se fixando. Então, este está sendo o grande problema. O efeito estufa ele precisa acontecer, porque é justamente para aquecer o nosso planeta, mas não de uma forma tão forte como está acontecendo nos últimos tempos. O gás carbônico, que é o nosso CO2, permite a passagem da luz do Sol, mas retém o calor por ela gerado. Esse é o grande problema. É por isso que o grande vilão da história é sempre o gás carbônico. Por quê? Porque ele quem está impedindo do calor, do calor retornar à atmosfera. E aí o que acontece? O calor está se fixando aqui na nossa camada, na camada em que a gente consegue sobreviver. E isso está alterando o fluxo dos animais, dos vegetais, e está causando prejuízos muito sérios à sobrevivência do nosso planeta. Quem são esses gases que fazem parte desse efeito estufa? O ponto principal do efeito estufa está no dióxido de carbono, que é justamente gerado por a queima de combustíveis fósseis, no caso a queima da gasolina, a queima do diesel, e o desflorestamento, que no caso são as queimadas das florestas. Ele emite uma quantidade enorme de dióxido de carbono justamente na queima da madeira e na queima dos combustíveis fósseis. E aí, na participação
Em termos de porcentagem de gases que causam esse problema do efeito estufa, ele está com 50%. Então, ele é o ponto mais alto, o ponto mais forte, o gás que está causando maior problema. É o meu dióxido de carbono. O clorofluorcarboneto e outros halocarbonetos são alguns tipos de gases emitidos a partir da queima dos refrigerados, solventes, isolantes e espumantes, propulsores aerosóis, outros usos industriais e comerciais. É como se fosse essa fumacinha que vocês estão vendo sair aí das usinas, tá certo? É esse tipo de gás que está sendo citado aí, esse nome. A participação dele é de 20% na produção ou nos problemas gerados com o meu efeito estufa. Então, ele está ali, ó, juntinho com o gás carbônico na questão poluição. O gás metano, gás eliminado a partir do gado e por outros animais, vermes e combustíveis fósseis, queima da madeira, depósito de lixo, arrozais, pântanos e charcos. O metano é um gás produzido nos animais. Os animais que se alimentam de plantas, como principalmente o gado bovino, eles, nos seus arrotos e nas suas flatulências, que no caso, para quem não conhece esta palavra, flatulência seria os puns, digamos assim, eles liberam essa grande quantidade de gás metano. Por que ele libera? Porque quando o processo de digestão do capim, que é a sua principal fonte de alimento, ele produz esse tipo de gás. E aí, quando ele produz, no momento de sua alimentação, ele precisa eliminar. E aí, ele elimina em arrotos e nas flatulências. Em termos de porcentagem, ele está com 16% na quantidade presente no efeito estufa. Então, ele também é um gás altamente prejudicial, digamos assim, no desenvolvimento do efeito estufa no nosso planeta. O gás ozônio troposférico, que é justamente o gás que monta a camada de proteção do nosso planeta, que é a camada de ozônio, ela é produzida a partir principalmente dos combustíveis fósseis. A sua participação é bem pequenininha, com 8% apenas na formação do efeito estufa. Óxido nitroso. Qual é a fonte dele? Combustíveis fósseis, solos, queima de madeira e resíduo de plantações, principalmente a quantidade de petróleo, ele é muito produzido a partir dele, tá certo? Aquecimento global. Por que está tão quente? Estudos mostram que nos últimos 100 anos a temperatura média da Terra sofreu uma elevação de 0,6 graus. Se a atual taxa de poluição atmosférica persistir, a previsão é de que, entre os anos de 2025 e 2100, a temperatura sofrerá um aumento de 2,5 a 5,8 graus Celsius. Então, vamos analisar assim. Se hoje a gente já tem os problemas que a gente vê aí a respeito desse aquecimento global, com 0,6% nesse aumento, você imagine com 2,5 ou 5,8. Os problemas serão seríssimos. Por quê? E o que está acontecendo? A gente não está tendo esse cuidado. Porque quanto mais se fala, mais existem queimadas, mais existem carros nas rodovias queimando os combustíveis fósseis e aumentando a quantidade de dióxido de carbono no ar. Então, as pessoas não estão se conscientizando de que essa quantidade de gases poluentes estão prejudicando muito a sustentabilidade, e a consciência é nossa. Somos nós, seres humanos, que precisamos ter consciência do que estamos fazendo de errado. É o aquecimento global que pode trazer, entre outras consequências, a alteração da paisagem, vegetais das diferentes regiões terrestres e o derretimento de massas de gelo, e o alagamento e desaparecimento de inúmeras cidades e regiões litorâneas. Já existem alguns locais em que as pessoas estão precisando deixar suas casas, que moram assim, principalmente em regiões próximas ao litoral, porque é como se o mar estivesse avançando, ele estivesse ganhando uma maior dimensão. Por que isso está acontecendo? O derretimento das geleiras causa o aumento de água no mar. E aí esse aumento de água no mar faz com que ele ganhe uma extensão maior.
E aí ele vai invadir determinados locais porque ele precisa de espaço para suas águas. Então, qual é a grande consequência nessa situação do aquecimento global? Principalmente o derretimento das geleiras. Isso é um dos principais problemas e que está acontecendo muito. Os derretimentos das geleiras é uma das principais situações que deve-se ter um maior cuidado, porque aumenta o nível do mar e aí termina deixando algumas cidades, principalmente regiões litorâneas, onde o mar ele precisa de ganhar uma extensão maior. E quais são as consequências? A consequência é toda nossa, certo? O derretimento das geleiras é uma das consequências do aquecimento global. Olha, coitado desse urso, minha gente. O que é que vai sobrar dele ali? Derreter o gelo, ele precisa sobreviver. Se ele não tem gelo para sobreviver, ele vai morrer. Então, não é somente uma situação nossa, ser humano, que está sofrendo com isso. Os animais precisam do seu habitat e eles estão perdendo o seu habitat natural por conta de consequências dos gases poluentes que nós, seres humanos, estamos produzindo. A maior parte dos cientistas considera que muitas alterações nos padrões climáticos também se relacionam ao fenômeno do aquecimento global, como, por exemplo, a intensa ocorrência de furacões, o aumento na temperatura na superfície do mar, além de ondas de calor. Quanto mais se polui, quanto mais gases poluentes se produz, mais distorções eu vou ter nos meus padrões climáticos. Por quê? Porque eu vou ter ventos mais fortes, eu vou ter temperatura do ar mais seca ou mais úmida, e isso causa problemas. Qualquer alteração climática vai causar consequências futuras. E aí a gente aqui, nós aqui no Brasil, a gente não sofre tanto com essa questão dos furacões. Mas aí a gente vê nas reportagens a quantidade de como ele devasta. Então, assim, são pessoas que estão ali perdendo suas vidas, perdendo suas casas, perdendo seu trabalho. Por quê? Por conta de nós, seres humanos, que estamos sem responsabilidade nenhuma, acabando com o que a gente tem de mais belo, que é a natureza. E isso está acontecendo como? Produzindo gases poluentes. Gases que vão trazer sérias consequências, já está trazendo sérias consequências e a tendência é só piorar lá na frente. A solução para o problema no aumento do efeito estufa parece muito difícil, pelo menos a curto e médio prazo, porque ele resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, que representa a base da industrialização e da civilização atual. Os países mais industrializados são os maiores consumidores de energia e de combustíveis para automóveis. Eles possuem 87% dos veículos existentes em todo o mundo, enquanto os mais pobres têm menos de 1%. Então, quanto mais desenvolvido for o Estado, mais ele vai ter produção de poluição. Já existe até algumas ONGs que tem aí planejamentos para diminuir a quantidade da produção de gases. Tem pessoas que trabalham próximo a uma das outras e eles fazem o que eles chamam de carona solidária. E aí, o que é isso? Por exemplo, eu vou para o meu trabalho hoje e aí as pessoas que podem ir comigo, vai comigo. E aí ela deixa o seu carro em casa e vai de carona com alguém. No outro dia já é um outro colega que vai vai no seu carro e as outras vão de carona. Então é uma forma de você diminuir a quantidade de transporte nas rodovias. Então, se eu diminuo a quantidade de transporte na rodovia, eu vou diminuir a queima dos combustíveis fósseis. Diminui a queima de combustível, diminui a quantidade de gases poluentes sendo produzidos. É uma lógica bem legal, né? As geleiras estão derretendo cada vez mais rápido. Observe essa imagem. É muito séria a situação e as pessoas não têm consciência. Porque além da quantidade do nível do mar estar sempre aumentando, também tem a questão das vidas dos animais que dependem do local. Animais vão terminar sendo extintos porque não tem o seu habitat natural, não tem como sobreviver. Então, não é uma coisa que está prejudicando só a gente hoje, mas está prejudicando toda uma diversidade de seres, animais ou vegetais. Ok? Então, a questão da poluição é algo que nós precisamos ter consciência.
É algo que nós precisamos ter cuidado. E conscientizar aqueles que não conhecem. É um dos papéis da gente. É ajudar dessa forma, ajudando as pessoas a se conscientizarem também. Tá certo?